Olá pessoal, passando para fazer uma reflexão sobre algo que aconteceu comigo hoje. Mas eu vou falar primeiro de uma coisa que aconteceu comigo há um tempo atrás, né? Em 2005 eu entrei no vestibular de pedagogia lá na URCA, Universidade Regional do Cariri. E naquela época eu morava numa cidade e ia para lá, no caso no Crato, né? Que era a URCA, onde está a URCA, a universidade. Então eu morava em Juazeiro e para ir pro Crato. E aí, no início eu não sabia, mas depois descobri que a própria URCA, ela disponibilizava um ônibus escolar para os estudantes. Então a gente não precisaria pagar, né, para poder condução, para poder ir até a instituição, né? E aí o que eu comecei a perceber é que as pessoas, elas colocavam papel nos bancos, papel, pedrinha nos bancos, para quando fossem voltar para pegar o ônibus para poder ir voltar para casa, né? Então, quando elas às vezes no intervalo da aula, né, as pessoas faziam isso, elas iam lá, colocavam uma pasta, um papel, às vezes até uma pedrinha, e para marcar o lugar, né? Então, quando outras pessoas chegavam para sentar, chegavam mais cedo, né, do que as outras, estava tudo ocupado, os bancos estavam todos ocupados, né? E isso perdurou muito tempo e eu comecei a ficar muito irritada com essa questão da injustiça, né? Então, a injustiça é algo que me irrita bastante. E aí eu fiz um artigo, o nome do artigo era da natureza humana, inclusive o primeiro canal que eu tive no YouTube era da natureza humana sobre isso. Que era uma homenagem a esse primeiro artigo que eu escrevi, que não foi publicado. Mas nesse artigo eu falava um pouco sobre como nós podemos ser seres egoístas, né? E como a gente também não consegue, às vezes é difícil perceber o nosso erro, né? Então a gente projeta muito, você projeta muito, a pessoa pode projetar muito nos outros, na verdade sendo um defeito seu. E aí hoje eu vinha para o trabalho e à minha frente vinha um ônibus e ele parou, né, que é a parada do ônibus. Ele parou, ficou parado, porque ele para, nesse trajeto que eu faço, ele para que as pessoas possam pegar essa condução, né? E fica lá parado por 15 minutos para ir, né? Já havia parado até por meia hora. E o que aconteceu? Eu simplesmente ia seguir, né? Ele estava parado, claro que eu tive que fazer... eu vinha em linha reta, então eu tive que desviar, né, e seguir. Só que vinha lá na frente, e eu até observei, vinha um homem numa moto com duas crianças. E ele estava bem distante. Só que eu achei estranho porque ele vinha direto para bater no carro, né? E isso é uma colisão frontal. E eu buzinei a primeira vez, ele não percebeu. E quando ele estava já se aproximando, buzinei uma outra vez e parei o carro no meio da rua. E ele simplesmente ficou muito assustado, né? Eu percebi que ele se assustou bastante, mas assim, ele me encheu de desaforo. Eu fiquei muito assustada com o comportamento dele. Ele dizendo que eu fui desviado de um ônibus, que o ônibus estava parado, fui desviado do ônibus e entrei na via dele, no lado esquerdo, que era o que ele estava passando, né? Então ele quis dizer que a culpa tinha sido minha, né? E eu simplesmente, ele gritou, e as crianças que estavam do lado dele, atrás, né? Primeiro, ele já vinha numa moto, com duas crianças atrás, vinha com um capacete, com o celular no capacete, falando no celular. Então por isso que ele estava... ele não teve uma atenção, né? Nem a primeira buzina, e também não viu o carro, né? E aí ele jogou a culpa para mim. Se eu tivesse no momento de irritação, eu poderia ter baixado o vidro do carro e ter discutido com ele. E é assim que muitos acidentes acontecem. Acidentes não, muitos conflitos e muitas agressividade, violência no trânsito acontece. E aí eu fiquei bem comovida com essa situação, fiquei me sentindo assim. Primeiro eu fiquei pensando, poxa, será que eu realmente fiz uma coisa errada? Né? E aí eu não consegui dizer nada, ainda bem, né? Porque do jeito que ele estava ali preparado para tudo naquele momento, né? Se eu tivesse falado alguma coisa, poderia ter sido bem pior. E aí entra o que eu tô querendo dizer agora.
é que a gente está numa sociedade onde as pessoas elas não conseguem de forma alguma reconhecer o próprio erro e no geral as pessoas podem ser muito agressivas, podem ser muito violentas, bélicas, né? Primeiro são agressivas, depois elas vão tentar pensar sobre o que aconteceu, mas já foi feito, né? E vão sempre tentar se desculpar. Então é uma sociedade um pouco. Eu ficava me perguntando se a gente vive numa sociedade do espetáculo, psicótica ou perversa. E eu realmente venho pensando que a gente está numa sociedade perversa.